Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias, hoje com a presença do professor Donizete, Antônio Donizete Fernandes, que vai nos brindar com uma fala importante sobre a questão da África. Vamos falar um pouquinho sobre cultura africana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da negritude hoje, né? Da importância de se estudar e entender e pensar um pouquinho a África num país miscigenado, num país que tem forte influência da cultura africana. Da famosa Mama África, né? A África é a origem da espécie humana, a África é tão importante. Todos nós somos africanos, né? Indiretamente. Muito obrigado, Donizete, pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Faz tempo que estamos tentando combinar a sua vinda para cá, mas muito atarefado e com muita luta, né? Dentro da universidade, muitos compromissos com as questões políticas e questões educacionais. Então é um prazer tê-lo aqui. Faz tempo que eu quero trazê-lo para cá e agora ainda bem que deu certo. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa, seu currículo, rapidamente, para a gente bater um papinho sobre essa questão que você trabalha, né? Que é seu trabalho, discutir a questão da sociologia, mas também a questão da cultura africana. Muito boa tarde, Saliba. Não, estou aqui. Que bom. E agradeço a oportunidade. Eu Sempre agradeço. quis estar aqui, não tive oportunidade, como você já adiantou. Mas, assim, eu sou professor de sociologia na UEMP, né? Eu sou formado em ciências sociais, graduação, mestrado. Pela Unesp? Você é formado pela Unesp? Pela Unesp Marília. Marília. Pela Unesp A tua Marília. graduação? Graduação. Tá. Pós-graduação também. Mestrado né? também, Mestrado, doutorado? Doutorado. O pós-doutorado eu fiz recentemente na URGS, Então você tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutor pela URG. Pós-doutor pela URGS. Tá, né? tá. Fiz o pós-doutorado em História Social, discutindo entendi. o quilombismo em Abdias de Nascimento e o entendi. afrocentrismo. né? Vamos falar um pouquinho sobre quilombos, né? Porque a gente fala em quilombos e pensa do Palmares como se fosse o único, né? Sim. Mas os quilombos foram muito mais que isso, né? Foi Sim, um sim. movimento muito importante de resistência, né? Sim, os quilombos, assim, eles... onde existiam os escravizados no Brasil, e aí não só no Brasil, mas na América Latina, de maneira geral, sim. os quilombos ocorreram. Tá. O quilombo dos Palmares foi um daqueles, porque foi o mais afamado, houve uma movimentação muito grande. E principalmente né? depois da Revolução no Haiti. Principalmente depois da Revolução no Haiti, um medo enorme das elites no Brasil. Né? E esse movimento quilombola crescer demais, perdeu o controle, né? Crescer por demais, mas assim, o mais interessante é que o Abdias do Nascimento, ele escreve um trabalho... E Abdias é bom para quem está em casa? Quem é Abdias do Nascimento? Abdias do Nascimento foi um teatrólogo, ele foi um professor, ele foi economista, Isso... né? E foi um militante negro, né? Tá. Ele é daqui de Franca, Fala daqui do interior, né? Sim. Ele é de 1914, né? Ele morre já em 2000 e pouco, 2001. Né? E Abdias, assim, ele traz na sua trajetória enquanto intelectual negro a luta, a militância, mas sempre uma militância tendo como questão ter entendimento sobre o que é a condição do homem negro, da mulher negra no Brasil. Então ele leva isso para os teatros, ele leva isso para o palco, ele leva... E é um dos primeiros intelectuais a ir à África, né? A visitar a África. A visitar a África e dar aula em Fé, na Nigéria. Né? Mas antes disso, Donizete, eu queria aproveitar você aqui, nosso tempo é curto, eu queria aproveitar bastante, né? Sim. Tão raro trazê-lo para cá que eu tenho que aproveitar o máximo possível. Me fala uma coisa para quem está em casa e pensar um pouco isso, né? Ou seja, metade da população nossa é negra. Sim. Nós somos um país que teve uma forte, lógico, cultura italiana também, várias culturas, Sim. mas a cultura negra foi muito forte. Né? Você acha que assim, essa cultura, essa miscigenação nossa, né, ela colaborou com o que na nossa formação? O que nós trazemos que você pode dizer assim, olha, isso é influência negra, isso é influência da cultura negra, assim, o que do brasileiro a gente pode pensar? Porque há muito preconceito, né? Mas quem está em casa não sabe que muito do que ele faz, do que ele pensa, de como ele age, é dessa cultura africana. E muitos não sabem também que a África trouxe culturas importantes. Ou seja, muitos escravizados vinham para cá sabendo ler e escrever, enquanto o senhor de engenho não sabia. Muito bem, Saliba. Né? É isso mesmo, é fundamental. Sim. Quando você faz essa pergunta, eu tenho como fala sempre dizer o seguinte: nós estamos tão familiarizados com a cultura
afro-brasileira que nós não percebemos ela. Ela está no nosso cotidiano, ela é familiar, desde os nossos falares, desde os nossos andares, desde a forma como nós relacionamos um com os outros. A grande questão é que essa familiaridade, por ser tão familiar, ela meio que já tem consigo a ideia de qual que é o lugar do negro em nossa sociedade. Entendi. Né? Então, o lugar do negro é esse. E no momento que há, por exemplo, uma fala de um intérprete negro usando dread, como eu uso, numa televisão, e fazendo o papel de um professor pós-doutorado, isso choca a realidade. Né? Porque o negro já está colocado no lugar que ele deveria estar. Não é para que estranho, não é para estar aí, né? Não é para estar aí. Então, assim, essa familiaridade, ela tem um nome preconceito. Entendi. Mas é mais que isso. Quando a gente fala do preconceito, parece uma coisa individualizada. Eu falo de desigualdade. Desigualdade do ponto de vista da discriminação. Né? Quando a gente fala de discriminação, essa palavra é essa. É tratar o outro de maneira desigual. Então, essa é uma prática comum que nós temos. Né? No cotidiano. Às vezes até inconsciente, né? Tão automático. Sim, inconsciente por mais de 400 anos. Por mais de 400 anos. 400 anos de escravidão no país. Né? E de desafricanização. Eu acho que assim, é importante falar disso, porque, muito importante. Porque a Lei 10.639, né, que foi aprovada em 2003, fruto da luta do movimento negro, ele passa a ser, assim, trazer como tarefa na educação, desde a educação básica à superior, o ensino das relações étnico-raciais e história da África. É estranho, porque eu vejo algumas críticas, por que trabalhar a questão da história da África no ensino médio e tal? Porque, primeiro, que metade da população nossa é africana. Ou seja, então, se nós temos um lado do Brasil, nós temos uma África aqui dentro. Não é? E saber lidar com isso, saber entender isso, melhora nossas relações sociais. Não é? Se a gente está pensando de fato naquilo que se chama democracia. Né? Sem ser aquela coisa da democracia racial ideal. Mas no dia a dia. Gilberto Freire, né? Sem Gilberto Freire. Ele foi um grande autor. Lógico, né? Ele tem seus méritos. Comprometido com o seu tempo, mas aquilo que ele falou está muito longe do que acontece na realidade. Está muito descolado disso. Fazer isso acontecer tem a ver com as políticas públicas. E para quem está em casa é bom que saiba, né? Gilberto Freire, ele, no Casa Grande Senzala, tenta mostrar que há uma democracia, que o Brasil é um exemplo de democracia racial, né? Sim, principalmente isso vai colar no pós-guerra, né? O medo, né? Esse medo essa forma como foi a expressão do racismo do ponto de vista biológico, que aconteceu com toda a ascensão com os judeus, com o nazifascismo. Então, essa leitura colou muito bem. Vamos esquecer a ideia de raça no país. Mas o movimento negro, Abdias do Nascimento, todos eles, ninguém está falando de raça no sentido biológico. Está se falando de raça no sentido daquilo que é uma variável analítica e que se faz, antes de mais nada, do ponto de vista político-social. Raça, todos nós sabemos, não existe. Lógico. Biologicamente. Todos viemos da mesma espécie. Da mesma espécie. Né? Independente do que sejamos, né, de qual continente estivermos, da cor da nossa pele. Né? É preciso... Eu li alguma coisa de biologia um tempo atrás, que assim, é preciso mais cromossomo para definir o tamanho do seu pé do que a cor da sua pele. Talvez seja mais justo julgar alguém, então, pelo tamanho do pé, não pela cor da pele. Né? Pois é, eu também concordo plenamente. Quer dizer, então é irrelevante que é a cor da pele de alguém. Sim, né? Mas ela se torna muito relevante nas práticas sociais. E falas, às vezes falas que nós não damos conta, né? Tipo, aquele cabelo ruim, ou então, aquele negro tem alma branca. Aí eu pergunto, que mal o cabelo fez para ser chamado de ruim? De ruim, né? Mal para quem, né? Mas isso foi ensinado, né? Sim, uma prática muito comum, né? Exatamente. Então, a gente precisa justamente dizer, olha, o movimento negro não vem falando de agora, viu, Calibre? Desde o século XIX nós temos o movimento negro. Bom saber disso. Desde o século XIX. Não é uma coisa de agora, né? Agora, o movimento negro unificado, ele surge em 78, né? E o que significa esse movimento unificado? Explica para quem está em casa. O movimento negro unificado, eu posso dizer o seguinte, que o movimento do negro, ele sempre fez. É o negro no seu movimento. Na luta diária. Na luta diária, no seu cotidiano. Mas quando o negro propõe ter algo em comum, pensar a sua negritude, pensar a sua prática, coletivamente. Coletivamente. Aí ele incomoda. Aí ele incomoda, e tem que incomodar, porque isso
se chama movimento social. Exatamente, perfeito. Né? E que é algo fundamental para sairmos daquela situação do que é pensado do ponto de vista legal, mas que não ocorre no dia a dia, nas práticas sociais. Mas eu tenho que fazer intervalo rapidinho, infelizmente passa muito rápido, né? Eu nem vi passar esse bloco. A gente volta já, estamos aqui com o professor Donizete, da UEMP, professor de Sociologia. Voltamos já com esse papo interessante sobre a questão do negro, do racismo, do preconceito e da intelectualidade daqui a pouco, como um exemplo clássico aqui, né? O Donizete. Até já. Estamos de volta com Há Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor Donizete, da UEMP, e o professor está falando sobre a questão do racismo. Vamos ver se no final, no último bloco, falamos um pouquinho mais de cultura, e ele toca um berimbau para nós, né, para explicar um pouquinho a importância do berimbau, a importância da capoeira, do samba. Olha quanta coisa importante, quanta coisa relevante que a cultura negra, né, nos trouxe. Mas eu queria, para quem está em casa, tem estudante em casa, tem pessoas curiosas em casa, a gente ouve muito falar de quilombos. Né? Você disse agora há pouco que no século XX surge um movimento mais coletivo, né, de resistência dos negros. Mas os quilombos foi um movimento importante, né, do século XIX. E os quilombos, Donizete, você coloca como movimento individual ainda ou já um movimento coletivo de resistência? Nossa, Lírio, movimento sempre coletivo. Sempre coletivo. O movimento quilombo, o quilombo e o quilombismo, ele sempre foi coletivo. E ele propõe justamente mais do que uma situação ideológica, né? Porque é uma questão ideológica, sim. Mas como prática social, entendimento de mundo, territorialidade. Hoje se fala dos quilombos urbanos. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, na favela e a maneira como ele está constituído, os grupos sociais, onde tem boa parte dessa população negra, a gente está falando de quilombos. Bacana. Né? Exato, não tinha pensado nisso. Assim, existe toda uma organização e existe vários trabalhos, né, que resgatam essa história. Um documentário muito importante que eu preciso dizer aqui é o documentário Ori. Que é Ori, Cabeça. Né? Nesse documentário... Não conheço esse. Esse documentário trata justamente do que é esse quilombo, na sua formação, na sua cultura, na disposição do corpo do homem, da mulher e na sua resistência. Né? Agora, o movimento negro resgata toda essa ideia do quilombo e do quilombismo como prática política, identidade, né? Formação. E a gente tivemos mais de 1000 quilombos no Brasil. Né? Quem pensa só no quilombo dos Palmas, mas mais de 1000 quilombos. Né? Quilombos em Mato Grosso, quilombos em Santa Catarina, quilombos, né? E quilombos na Colômbia. Sim, né? Países também que tinham a escravidão. Sim, né? Uma coisa recente que eu, na pesquisa, o arroz, por exemplo. O arroz que nós comemos, né, ele é miscigenação do quê? Do arroz asiático com o arroz africano, que foi, ele é cultivado há mais de 3.000 anos, antes que os próprios asiáticos. Interessante. Os historiadores mostram hoje que esse arroz foi introduzido no Brasil não pelos portugueses, mas pelos africanos. Né? Falam também que a curva de nível, né? Foi uma prática dos africanos, que nós não tínhamos esse conhecimento do Brasil. Porque, veja só, quando a gente fala disso, não tem como deixar de lado o Egito. Ah, sim. O conhecimento do Egito, né? Ele é africano. Né? Egito fica na África, é bom lembrar disso, Egito né? fica na África, né? E assim, há muita história no Egito. Muita né? história. Um lastro enorme e que pouco nós conhecemos. Na minha discussão, uma cultura fenomenal. No pós-doutorado, eu discuti justamente um trabalho do Cheikh Anta Diop, que é um linguista físico, químico, né? Egípcio? Ele é senegalês, do grupo Olof, de 1916. Né? E lá, assim, ele trabalha numa tese dele, de 54, ele, na Sorbonne, sim. ele não consegue ser aprovado no doutorado. Não consegue? Não consegue. Tamanho ranço que existe contra aquilo que ele disse. Mas a pergunta dele era simples. Quem eram os egípcios? A academia não admitia sequer pensar que o Egito
E olha, estou falando de Europa, né? Não estou falando nem de Brasil, né? De Europa, viu? Então imagine só, o Egito, a importância do que é o Egito para o mundo. Nossa, sim. Né? Berço da civilização grega, porque os gregos foram lá estudar, mas não contam isso. A história omite isso, né? Isso. Então, quando você fala de curva de nível, fala da matemática, fala de astronomia, isso está lá com os egípcios. Que são africanos. Que são africanos. Agora, houve uma diáspora na África, dentro da África mesmo, no sentido de rumar para o oeste. Sim. Né? Porque quando a gente fala do Egito, a gente está falando a leste. Sim. Né? Do mapa da África. Do mapa da África. Sim, houve os povos yorubás, tá. Né? Os povos bantu. Sim. O Diop mostra isso a partir da linguística. Não, nesse caso é um livro. A tese dele, Civilizações Negras. Entendi. Donizete, aproveitando, porque também tem uma outra questão, alguns ainda querem contestar a ideia da escravidão e dizer assim, não, mas os escravos já eram escravos na África, ou seja, minimizando a culpa da escravidão no Brasil, daqueles que os trouxeram para cá, como se lá também se escravizassem, lá também eles se matam, né? Fala um pouco sobre isso, né? Então, assim, Paul Lovejoy, um dos grandes historiadores, ele vai falar de escravidão em África. Certo. E uma das coisas, assim, quando eu li esse trabalho, ele mostra que, sim, havia escravidão em África, mas não essa escravidão que passou a sistêmica na modernidade, outra coisa. Com o capitalismo. Sim. Agora, como também havia escravidão entre os índios, como no Egito Antigo, a escravidão é uma instituição, na Grécia Antiga. É uma instituição que está posta há muito tempo. E ainda tem no Brasil, né? Ela ainda existe, há muito tempo. Só que é a grande questão. A escravidão na modernidade ela tomou um outro rumo, um outro encaminhamento. Sim. A rivalidade dos grupos humanos, uma tribo ou um grupamento colocando o outro sobre a condição da guerra, e vencendo a guerra, ele colocava o outro numa condição... Ele escravizava o outro. Isso é historicamente só que, veja só, natural. Muitos até, por não ter a condição de subsistência, ele mesmo se propunha a ser escravo. Ser escravo. Mas a forma como nós tomamos com o capitalismo foi uma forma assim, quanto mais guerras existisse, quanto mais inimigos fossem tornando-se cativos, capturados, sim. melhor para a ordem das relações econômicas. E o armamento, né, a arma de fogo foi introduzida na África. Né? Eu te dou uma arma de fogo. Né? Quer dizer, houve um incentivo para que houvesse mais guerras, mais guerras. Dividir para governar, né? Totalmente. Se você pegar o mapa da África, estamos falando já de imperialismo, né? Mas pegar o mapa da África, quem está em casa pegar o mapa da África e der uma olhadinha, vai perceber que ele é todo desenhado de forma reta. Você parece que alguém dividiu a África, e aconteceu isso, né? As nações dividiram a África na régua. E com isso jogaram grupos, um grupo contra o outro, né? Estimularam esses conflitos todos. O Ocidente estimulou esse conflito. Conferência de Berlim, se não me engano, lá em 1840 e pouco. É só pegar o mapa do Egito, ele traçado numa régua. O Egito é uma reguinha, assim, né? Um traço reto. E o que diferencial, né? Esses países metrópoles, vamos chamar assim, os países imperialistas, né? Eles vão colonizar a África bem depois. Se a colonização do Brasil está ocorrendo no século XVI, lá vai ocorrer no século XIX, justamente com esse processo de dividir a África. Não quer dizer que eles já não fizessem negócios na África. Sim, né? Mas nesse momento eles queriam, assim, já, diferente da chegada do Brasil, por exemplo, que era especiaria, né? Tal. Naquele momento eles queriam já matéria-prima, mercado consumidor, né? Um outro momento. Era imperialismo, outra fase do capitalismo já. E as lutas pós-coloniais que vão se dar, né, a partir dos anos 50, final dos anos 50, os anos 60, né? Sim. E aí todo o movimento de negritude, a gente está tendo na África, né? O Senegal, por exemplo, o seu processo de independência vai ocorrer no final dos anos 60. E é bom também lembrar, Donizete, assim, que a expectativa de vida de um escravo que chegava no Brasil,
no início da escravidão, até acho que meados da escravidão, era 15 anos. Sim. Quer dizer, foi uma fábrica de matar gente. Sim, Né? sim. Nós matamos Foi um muita holocausto. gente. Foi um holocausto. Um holocausto que a gente se nega a falar, a Exatamente. discutir, a gente fala muito do holocausto judeu, sim. mas o nosso holocausto foi mais profundo, né? Foi gigantesco. Foi gigantesco. E fora esse processo, Saliba, tem um outro que o Abdias fala sobre o genocídio do negro. Sim. Né? O genocídio do negro, que foi o processo de branqueamento. Então, o processo que né, estatal, né, um desejo do governo brasileiro, né, da nossa elite, de branquear o Brasil. E com isso, matar negros. Como política de governo. Logo após a abolição e Entendi. com a proclamação da República. Tá. Nós temos essa prática. Entendi. Inclusive, trazendo os próprios europeus para cá. Uma política sim. no sentido de branqueamento. Dizer, olha, nós vamos tirar o Brasil dessa condição que ele se encontra. Né? O Brasil precisa se tornar uma nação. E o projeto político está sendo forjado ali como prática política, mas também intelectual. Entendi. Onde Gilberto Freire, Oliveira Viana, todos eles tem um papel. Todos eles têm um diálogo aí sim. de pensar o que é o Brasil. Né? Sim. Até nas minhas aulas venho discutindo justamente o que é o Brasil. E aí, aquela daquele antropólogo da Mata. O que faz do Brasil, Brasil? Roberto da Mata. Roberto da Mata. O que faz do Brasil, Brasil? O que faz do Brasil, Brasil são as nossas práticas sociais muito familiares que nós lidamos como sendo de igualdade, mas nada de igualdade existe. Mas que uma fachada de igualdade. Uma fachada de igualdade. O Roberto da Mata chama de desigualdade cordial. Sim, desigualdade cordial. Não é? E que a gente chama de desigualdade racial. Desigualdade racial. Por isso que a raça ela está aí, não nesse sentido biológico, mas para dizer o seguinte: a raça é uma construção social e política. Ou seja, para a gente fechar esse bloco, a raça ela não existe biologicamente, mas ela existe socialmente. Isso. Então ela não existe geneticamente, né? Se nós avaliarmos as pessoas geneticamente, somos iguais. Sim. Mas socialmente, nas práticas sociais, sim. o racismo existe. Sim. Né? A raça passa a existir. Porque vai passar pelo fenótipo. Vai passar pelo fenótipo, né? Da cor. O papo está muito bom, eu sei. A gente volta já com a continuação dessa discussão com o professor Donizete. Já. Estamos de volta para o último bloco do A Controvérsia dessa semana, falando com o professor Antônio Donizete Fernandes, professor Donizete, mais conhecido na universidade, e que está nos brindando com um papo delicioso e interessante, e muito culto, da questão da cultura africana. Nesse último bloco, Donizete, eu queria falar um pouquinho sobre a cultura africana. Né? Quando a gente fala de resistência, tal, de você se afirmar como... né, o cabelo, né? A musicalidade, a religiosidade, né? O que significa o dread, por exemplo, na cultura africana? Então, assim, o dread, e assim, Para quem não sabe, o dread é o cabelo que o senhor está usando. Isso, né? Dread é o cabelo, né? É o cacho, né? Que é o nome o cacho. Mas esse cabelo, ele não, como eu posso dizer assim, do ponto de vista étnico, ele é algo que já provém desde os egípcios, né? Assim, existem várias imagens que mostram o trançado do cabelo já no Egito. Tá. No caso do dread, ele passa a ser, vamos dizer assim, disseminado, mais conhecido com a cultura Rastafari. Né? A cultura Rastafari, ou Rastafari, né? Depende da Jamaica, né? Com Bob Marley, né? Que é o grande divulgador do Rastafari. Então, assim, os Rastafaris, eles têm como concepção... Eles dizem que... eu não sou um Rastafari, certo. Né? Porque um Rastafari, ele não é uma religião, mas eles têm algumas práticas que... é muito difícil seguir, eu penso. Né? Por exemplo, você não pode comer nenhum tipo de produto animal. Tá, né? Tá. Eu venho de uma cultura... São vegetarianos. Né? Até veganos. Eu não posso dizer que sejam veganos, mas tem uma frase famosa num livro do Bob Marley, na biografia do Bob Marley, diz o seguinte, que ele diz que não vai transformar o seu estômago em um cemitério. Eu já vi essa frase. Então, quer dizer, tudo aquilo que é produto animal... Ele não come. Isso é da cultura Rastafari. Cultura Rastafari. Agora, a cultura Rastafari também traz consigo o quê? A politização do homem.
né? Tá. O que ele não está ali por nada. E isso é muito forte na Jamaica, na sua independência. Então, entendi. o movimento Rastafari foi muito forte. E tem, antes de tudo, o próprio Marcus Garvey, né, que foi um dos grandes líderes do panafricanismo. Tá. Marcus Garvey ele propunha, de fato, a volta dos escravizados para a África. Sim, eu vi esse movimento. Companhias, né? Então, assim, Selassie, que é um dos grandes, que é um rei da Etiópia, né? Ele vai ser assim a peça-chave para pensar o Rastafari, né? Existe uma aclamação para o Selassie, e ele é uma grande liderança. Né? Mas eu estou falando assim, não tem uma leitura profunda sobre o Rastafari. Mas assim, muito que usa no Brasil o cabelo, tá uma forma de você demonstrar essa identidade. Resistência, né? O Rastafari, hoje os cacheados das meninas, os blacks e tal, todo no sentido de dizer o seguinte, o cabelo ele não pode ser preso, o cabelo ele tem que ser solto, assumindo a sua condição de negritude. Entendi. Aquilo que eu falei no primeiro bloco, sobre o cabelo, e dos africanos trazerem a semente do arroz no cabelo, né? Como prática de ir para os quilombos. Né? Se ele trouxe o arroz para a América, agora quando ele foge, porque ele foge, como é um movimento de resistência, ele leva o arroz no cabelo. Para plantar no novo olha que interessante isso, né? Quer dizer, então, é fantástica essa história. Quer dizer, o trançar o cabelo, o esconder. O trançar tem uma coisa de esconder coisas, né? De esconder coisas, né? E também indicações de rotas de fuga. Sobrevivência, né? Rotas de fuga. Eu vi desenhos no cabelo como rota de fuga. Sim. Quer dizer, na verdade, assim, a história do negro no Brasil sofrida, né? Um massacre, um genocídio, mas de estratégias inteligentes, né? Que mostram a inteligência, a cultura que nós desvalorizamos. Isso que me chama a atenção, sabe? Porque, veja só, tá tudo aí para nós investigarmos cada vez mais e mostrarmos isso na escola, trazer isso, porque não se fala sobre isso. Então, o papel do professor na escola é fundamental. Sim, é porque quantas escolas nos dias de hoje são apartheids. Você vê pouquíssimos negros em algumas escolas, assim, não vou nem citar quais, nem escola, mas é só observar. A gente pega as escolas das periferias que a gente vê aí. Onde é que estão os negros? Onde estão os negros, quer dizer, e por quê? Porque 400 anos de escravidão. Quer dizer, se alguém falar assim, mas basta se esforçar. Bom, mas é impossível, se você carrega toda uma história. Até, assim, foi proibido que os negros formassem famílias. Ele sai sem essa estrutura de noção familiar. Quem fala isso é o Florestan Fernandes. Sim, na integração do negro. Exatamente. Quer dizer, essa impossibilidade de ele ter, nos quilombos, ter família, ele sai dali sem essa noção. Impossível ter Impossível. família. Impossível. Luiz Gama é filho de um senhor branco como escravo e foi vendido como escravo. E foi um dos maiores líderes negros, advogado, né? Vários trabalhos, mas pouquíssimos se fala de Luiz Gama. Não existe na história, né? Não existe na história, né? Porque, assim, uma das coisas mais tristes, né, Donizete, assim, é que falta aí para o menino negro, falta exemplos. Referências. Eu até falei exemplo, porque eu acho que quem está em casa vai entender, né? Certo, mas falta uma referência, falta um espelho. Ou seja, eu vejo lá um advogado, um médico negro, eu falo, bom, o negro pode chegar lá. Agora, se eu não vejo, o meu inconsciente aparece uma interdição. Então, o sistema está colocado de uma forma que o lugar do negro é destinado. Quer jogar futebol, quer ser pagodeiro, quer ser jogador sambista, de capoeira. Jogador de capoeira. Ele pode ser tudo. Ele pode ser tudo, mas ele não pode ser restrito. Porque quando a gente trata dessa forma, de maneira desigual, como prática social, isso se chama desigualdade racial. Agora, quando eu trato as situações desiguais de maneira desigual, aí eu chamo isso de discriminação positiva. Exatamente. Que são as cotas. Que são as cotas. Então, é bom deixar claro isso, quer dizer, a discriminação positiva. As cotas discriminam, sim, mas positivamente. Por quê? Porque eu tratar os desiguais de forma igual, eu cometo mais injustiça. Sim, porque nesse espaço que é desigual... E não é desigual por causa da inteligência, é desigual por causa da história. É desigual justamente pela história, pelo espaço que nunca foi ocupado. Sim, pela bagagem cultural permitida a ele.
E eu preciso fazer alguma coisa para que esse espaço seja democratizado. Exatamente, sim. As cotas é um no caso da clássico. Universidade Estadual do Norte do Paraná, o EMP, nós estamos lá desde 2017 com esse projeto. Participei de toda a discussão. Da formação das cotas. Hoje eu faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Estou aí com a pesquisa de corte estatístico, né, tentando mapear quais os grupamentos negros que nós temos no norte do Paraná, sim. Né, até para pensar em políticas sociais. Tá. Nossa região é extremamente vulnerável. Entendi. Né? Não, e aí, Donizete, é bom para pensar um pouco na cultura africana, pensar que você vai tocar para nós um instrumento muito importante da cultura africana, que não é o violão, que não é uma guitarra. Que não é uma guitarra. Mas é o que era possível ser feito, né, naquele momento, pelos escravos, como forma de expressar a sua cultura e musicalidade, não é? Sim. Vamos lá? Tá aí, você vai explicar para quem está em casa? Bom, pode falando então? Pode falando, assim. Olha, o berimbau, tá rodando aqui. Então, o berimbau... Para quem não sabe, isso é um berimbau, né? Sim. E o berimbau, o Donizete vai explicar já. Mas eu acho difícil ninguém saber o que é o impossível, né? É impossível, porque a sonoridade dele... Já vi muitos colegas dizendo, olha, que saudade do Brasil quando escutei Mas fala o berimbau. Donizete, fala um pouquinho antes de tocar. Assim, o berimbau, ele é um instrumento musical, acho que quem está em casa está vendo, feito, assim, imagina, na senzala, por um pedaço de bambu, de madeira, com um arame esticado, já que ele não podia ter outro instrumento, né? Sim. O que mais, assim, que te... Então, o berimbau, a história, o Rogério mostra isso lá nas figuras, lá atrás. O berimbau, a capoeira já vinha como germe na cultura africana. Tá. Ela chega no Brasil, aí se transforma em capoeira. Mas o berimbau não é desde o início. Ele não está desde o início nas práticas da capoeira. Primeiro, a gente tem a saudação toda feita ao tambor. Tá. Né? O tambor, ele aparece muito mais. Só posteriormente é que aparece o berimbau. Entendi. Então, assim... Olha o nosso samba ali, nascendo ali, né? Isso. Mas, assim... Já no século XVIII, o Gendas mostra, tem figuras do tocador de berimbau. Tá. Né? Entendi. Então, assim, mas o berimbau já existia em África. Entendi. Né? Então não é uma coisa brasileira. Não é. Eu não posso dizer que seja brasileiro. Tá. Porque também o berimbau, ele é tocado em Cuba. Sim. Em Cuba, sim. Né, o urucungo. A Colômbia também, né? Colômbia. Só que no Brasil ele é tocado de uma forma que propõe ritualidade e uma dança-jogo. Porque a capoeira é um jogo. É um jogo, não é luta. Sim. Mas jogar capoeira que fala, né? Não é luta, mas pode se transformar em luta. E lembrar que a capoeira e o samba foram proibidos. Sim. E quem tocava samba, quem jogava capoeira eram presos. Então, sim. Se identificava o capoeirista pela calça. Se a calça fosse larga... e aí como é que eu entendia? Colocava um limão dentro da calça. Se o limão passasse, ele era capoeirista. Capoeirista, tá vendo? Bom, toca um pouquinho pra gente ver como é que funciona. Explica isso aí, Donizete. O berimbau é um instrumento de uma corda só. Que bonito. E a gente canta assim, ó. O que é o berimbau? Pedaço de arame, cabaço um pau. O que é o berimbau? Pedaço de arame, cabaço um pau. Que bonito. Mestre Pastinha foi o grande divulgador da capoeira Angola. Ela é a capoeira mãe, né? Então, Pastinha já foi à África. Ô Pastinha já foi à África. Foi levar capoeira do Brasil. Muito bonito. Ele foi em 66. Tá. Né? Festival Pan-Africanista. E aí cantava assim. Eu já vivo enjoado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua. Falei com a minha mulher.
então me respondeu: nós vamos, se Deus quiser, camaradinha, a Luandê, a Muito Luandê, camará, vamos jogar, vamos jogar, camará, a capoeira. Muito bom, excelente. A capoeira. Que cultura, né? Que riqueza, muito bom. Então, isso aqui é um canto de entrada, é toda uma saudação. Aí os capoeiras vão pro jogo. Tá. Ainda não é o momento do jogo. O jogo só passa a ser quando ele fica mais, um pouco mais ritmado. Donizete, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Eu quero que você segure um pouquinho, que a hora que a gente terminar, você vai tocando, para ele encerrar com você tocando. Mas você quer dizer alguma coisa que você acha importante? Eu acho que assim... Eu quero que você volte outras vezes. Eu gostaria de agradecer já de imediato a oportunidade de estar aqui. É uma obrigação nossa. E assim, dizer o seguinte, que a Lei 10.639, ela está aí e que os professores são intelectuais. Eles são organizadores da cultura. E, nesse aspecto, a cultura afro-brasileira ela está presente no nosso dia a dia. O professor negro, branco, que é a grande maioria, brasileiro precisa ter entendimento disso. Sim. E mais, entender que trabalhar tais questões é pensar num país mais democrático. Sim. Se eu penso em democracia, eu tenho que pensar nisso. Tem que pensar nas questões das relações étnico-raciais. E tem que pensar em políticas públicas. Perfeito. Perfeito. Lembrar só porque, assim, as pessoas que eu trago aqui, eu trago por isso. Sabe? Eu acho que é um espaço para falar e é um espaço tão restrito que todos nós temos, às vezes, para discutir questões importantes. Eu espero que você volte mais vezes. Muito obrigado para quem está em casa, nos acompanhe pelo YouTube, pela GRP TV, também pelo site grptv.com.br. Estaremos aqui na próxima semana com mais um programa Há Controvérsias. Muito obrigado e fique com o final do Donizete tocando seu instrumento importantíssimo que é o berimbau. Angola, 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 Angola.